palestrante aqui, professor José Márcio. A palestra de hoje será o impacto da adesão ao SISU na matriz orçamentária das IFES, o caso da UF. Professor José Márcio Lima, coordenador da Coordenadoria de Gestão de Informação da Universidade Federal Fluminense. O repasse público de verbas para as instituições federais de ensino se dá através de cálculos anuais de caráter acadêmico e um dos principais indicadores é o aluno equivalente. O professor José Márcio Lima, coordenador da Coordenadoria de Gestão de Informação da UF, fará uma exposição de como, desde a implantação do SISU, se deu o impacto na matriz orçamentária das instituições, explicando o caso da Universidade Federal Fluminense. Boa tarde a todos e todas. Bom, eu pretendo não matematizar esse assunto. Embora a gente esteja no estudo de matemática, a gente apresentar algumas fórmulas provoca esse impacto não muito agradável, principalmente quem não é muito ligado a isso. Então a gente vai evitar extremamente qualquer fórmula, a gente vai tentar apresentar o conceito de aluno equivalente da forma mais simples possível, da forma mais didática que eu conseguir. Vamos ao primeiro slide. Olha, lamentavelmente eu acho que não ficou muito nítido para quem está aí atrás, mas dá para vocês perceberem as vagas novas, a primeira coluna de cada ano, 2013, 2014, 2015 e 2016. A primeira coluna representa as vagas que a UF ofereceu. Não sei se vocês já têm conhecimento de todos. Atualmente, a Universidade Federal Fluminense é a Universidade Federal que apresenta a maior quantidade de vagas na graduação, principalmente se você somar o ensino presencial com o ensino à distância. O problema é que a gente não consegue, principalmente depois de 2013, ano que nós entramos no SISU, preencher todas essas vagas. Vocês podem perceber no gráfico que aconteceu um fato inusitado em 2013. Nós conseguimos mais ingressos do que vagas. Brotaram alunos. Alguma coisa estranha aconteceu em 2013. Até 2013, as universidades federais elas tinham que preencher duas plataformas de dados. A do censo, que é comum a todo o país, e uma plataforma chamada PINGIFES, Plataforma de Integração de Dados das IFES. A matriz saía do PINGIFES, que os dados acadêmicos, a comparação com as instituições particulares, era feita através do censo. Os ministros da educação, foram alguns, eles sempre reclamavam, dizendo que as universidades federais se empenhavam em preencher PINGIFES, porque PINGIFES era matriz, e não se empenhava tanto no preenchimento do censo. 2013 foi um marco, então. O INEP teve que redesenhar toda a estrutura do censo para atender as federais, porque nas federais a coleta é semestral. Já nas particulares a coleta é anual. Então o censo foi redefinido e foi a primeira vez que as universidades federais tiveram que preencher o censo já visando a matriz orçamentária. No caso de muitas universidades, a gente estava entrando no SISU. E, para surpresa de muitas instituições, a gente não conseguia preencher as nossas vagas. Antes de explicar o porquê, o que aconteceu em 2013, eu vou mostrar para você dois slides. Próximo. Essa barra enorme que vocês estão vendo aí é o que a universidade recebe, no caso a Universidade Federal Fluminense, não deve ser diferente proporcionalmente com nenhuma outra federal. Todas elas têm essa mesma estrutura. Essa barra enorme é o orçamento, com folha de pagamento, aposentados, tudo. É o recurso que a universidade recebe. Para quem não está conseguindo ler, em 2016, a UF recebeu 2 bilhões de reais. A segunda coluna é aquilo que a gente briga, naquilo que é chamado de matriz de OCC, matriz ANDIFES, matriz de outros custeios e capital. É o recurso que você recebe para tocar a universidade, terceirização, está tudo lá incluído. E o terceiro e último recurso é aquilo que a gente chama de PNAES. Olhando esse gráfico,
Alguns podem querer dar razão ao estudante, dizendo assim, mas é muito pouco dinheiro para o PNAS. Mas vamos mudar a escala, vamos esquecer essa primeira barra, porque a folha de pagamento é enorme, tá? E vamos comparar só os dois. Próximo slide. Agora vamos comparar o que a universidade recebe para tocar o dia a dia com aquilo que ela recebe do PNAS. Em 2016, a UF recebeu 106 milhões de reais na matriz de... Quer dizer, na verdade ainda não recebeu, está previsto receber, né? 106 milhões de reais e no PNAS foram 31 milhões. Essa é a proporção. E o PNAS não está dentro da matriz de OCC. E aqueles que entendem do assunto dizem que a razão dessa adesão maciça que as universidades federais tiveram para o SISU é essa verba do PNAS. Próximo. Agora eu vou tentar explicar o que aconteceu em muitas universidades federais em 2013. Esse é um retrato do curso de medicina da UF. A gente vinha com uma relação, até 2012 não dá para comparar muito, porque o INEP tinha uma outra maneira de calcular as vagas. Ele não separava o processo seletivo principal, que é o SISU no caso da UF, dos processos seletivos alternativos, que aqui a gente chama de TRM. Então vinha um pacote só. Você pode ver que a universidade vinha oferecendo 160 vagas em medicina e conseguia 179 alunos novos, incluindo vestibular e os processos alternativos, fora ex-ofício, coisas assim. Então, sempre muito mais alunos entravam em medicina do que as vagas. Chega o ano de 2013, a gente tinha aumentado de 160 para 180, nós ficamos com 14 vagas ociosas em medicina. Gente, 14 vagas ociosas em medicina é uma coisa muito séria. O reitor, na ocasião, da época, ele achava que eu tinha errado, estava enganado, era impossível ter 14 vagas, ainda mais que ele era da área de medicina. Mas é verdade, sobrou menos 14 vagas. E isso aconteceu na grande maioria dos cursos da UF. Nós ficamos com vagas ociosas em quase todos os cursos. Então, durante o preenchimento do censo, como era a primeira vez que a gente estava fazendo isso, algumas universidades federais resolveram fazer o seguinte: informar todos os alunos que entraram e saíram no mesmo semestre. Então, a gente formava assim: João da Silva entrou, ocupou a nossa cadeira aqui, teve número de matrícula, ficou um mês e saiu. A gente informava como desvinculado. Com isso, nós informamos muito mais alunos entrando do que vagas. O problema é que essa informação que vai para o censo é informação oficial. Quando o nosso reitor vai pedir alguma coisa com o ministro ou com o secretário de Educação Superior, o secretário já está com todos os dados da universidade aberta, dizendo assim: olha, você não cumpriu a meta tal do Reúne. Vocês se prometeram que iam oferecer tantas vagas e não ofereceram. Porque o dado oficial é o que a gente registra no censo. Um censo bem preenchido faz toda a diferença para a gente. Vamos ver o próximo slide, então. Isso aí é a auditoria que nós fomos submetidos naquele ano, auditoria da SISU. O mais importante, ele diz assim: em quase todos os cursos existe um número bastante significativo de alunos ingressantes que se desvincularam no mesmo semestre de ingresso. 2.154 no primeiro semestre. E mais 1.426 no segundo semestre. Isso tudo foi para o censo. Eu achava que a SISU não ia considerar esses dados todos. Mas naquele mesmo ano houve um problema. Muitas universidades federais diminuíram o número de vagas. Se eles ainda tirassem esses dados de algumas universidades que preencheram assim, e não foram poucas, tá? Eu posso citar a Federal de Pelotas, a Universidade Tecnológica do Paraná. Não sei se tem alguém dessas universidades aqui. Pelotas tem? O Júlio, que era o PI da época,
colocou isso no censo também, e muitas outras. O dado, ele fica truncado, mas é o que a gente tinha para informar. Vamos ver o próximo. No ano seguinte, para evitar esse tipo de problema, a CESU nos orientou oficialmente, através do Colégio de Pesquisadores Institucionais das IFES, a fazer o seguinte: no caso das IES que aderiram ao Sistema de Seleção Unificada, SISU, deve ser informado apenas o último aluno a ocupar a vaga, qualquer que seja a situação de vida. Ou seja, você não pode, de forma alguma, colocar que o aluno entrou, ficou aqui, digamos, um mês, desvinculou e nós chamamos outro. Mas a orientação só veio no ano seguinte. Observe que muitos colegas pesquisadores institucionais ficavam preocupados de prejudicar a instituição. Foi por isso que em 2013 a gente registrou tudo que havia e deixou a CESU tomar a decisão, porque eles podem chegar e dizer: não, nós não vamos considerar, ou nós vamos considerar. Próximo slide. Nós temos uma base legal de financiamento das universidades federais. Não é decisão de reitor, não existe lei. Basicamente, tem uma portaria 651 que trata do aluno equivalente, cheia de fórmulas. Aliás, o anexo dela é uma coisa horrorosa que a gente não consegue ler direito. Mas está tudo lá nesse anexo. É como a gente faz. E lá que define os famigerados alunos equivalentes. O próximo. Se vocês entrarem na página da UF, tem todas as explicações sobre aluno equivalente. Aliás, deu bastante trabalho de fazer, que a gente faz toda analogia, nós temos planilhas explicando como calcular o aluno equivalente. Aqui diz aquilo que muitos já sabem, que o aluno equivalente é o principal indicador utilizado para fins de análise, para a geração da matriz de OCC, da matriz Andives. Basicamente, o aluno equivalente, ele vai depender se o curso é novo ou se o curso é consolidado. Um curso novo, ele é protegido por 10 anos. Aluno equivalente curso novo é a coisa mais fácil de calcular. Já curso consolidado vai depender basicamente dos diplomas. Um curso consolidado que não diploma deveria ser extinto, porque ele só prejudica a instituição. Não estou dizendo que os cursos têm que diplomar muito, eu não disse isso. Se uma universidade federal não tiver um curso de letras, por exemplo, quem é que vai ter? Não é um curso muito lucrativo. Agora, a gente não pode manter cursos que sabidamente diplomem em outras instituições e não diplomem na nossa. Nós temos um curso de engenharia aqui em Niterói, engenharia agrícola, que diploma muito pouco. A gente não precisa necessariamente manter esses cursos que não têm um bom resultado na matriz orçamentária. No interior também tem algumas coisas, mas no interior a gente tem que ver também sobre uma outra ótica, né? Tem o tempo de consolidação, que nem todos ainda atingiram. Vamos para o próximo. Bom, eu acredito que a maioria tenha visto essa famigerada tabela que permite a gente calcular o aluno equivalente. Toda vez que eu faço a apresentação e tem alguém de humanas, eles imediatamente querem brigar comigo, dizendo assim: não, mas isso aqui é um absurdo. Gente, se a tabela fosse invertida, se o curso que recebesse a maior quantidade de alunos equivalentes fosse pedagogia, eu ia apresentar do mesmo jeito. Essa tabela é assim há muitos anos. Por exemplo, se alguém aí já calculou os indicadores do Tribunal de Contas, eles utilizam essa mesma tabela. A diferença é que o aluno equivalente do Tribunal de Contas é bem diferente do da matriz, porque não tem bônus por turno, não tem bônus para curso fora de sede, assim vai. A última coluna é a duração do curso. A duração do curso é um fator muito importante, porque impacta no aluno equivalente. O único curso com 6 anos de duração é medicina. Além de ter um peso de 4,5, que é o grupo, nós temos 4 grupos aí.
Grupo com peso maior, que todo mundo gostaria de fazer parte, com peso 4,5, onde está medicina, odonto, medicina veterinária. O grupo que tem peso 2 é aquele onde estão as engenharias. O grupo que tem peso 1,5 é onde está, por exemplo, a enfermagem. E o que tem o menor peso é que tem muita coisa de ciências humanas, pedagogia, etc. Esse slide eu estou aproveitando. Observe que a apresentação parte eu fiz visando esse evento. Uma outra parte aproveitando a apresentação que foi feita em Goiás, no encontro dos procuradores institucionais. Isso foi feito em 2014, em outubro de 2014. Exatamente esses slides estão sendo aproveitados. Próximo slide, por favor. Bom, essa é a primeira fórmula, que já apavora muitos, do aluno equivalente. O que acontece é que quem bolou essas coisas fez questão de deixar o texto mais hermético possível. Qual a necessidade de chamar número de matriculados por NMG? Põe a letra M, que é muito mais simpática. Seja N matriculado. Então, se podiam complicar, complicaram. A gente até tem que ficar feliz, porque em 2002 não era TAEG, total de alunos equivalentes de graduação. Era FTE, Full Time Equivalent. Eles nem traduziram, porque esse modelo é importado. Então a gente tem que ficar muito satisfeito que já tentaram melhorar alguma coisa. Esse modelo não muda há anos. Esse peso 4,5, desde que eu trabalho com esse assunto, e eu comecei antes de 2000, era assim, não mudou nada. Só que a forma de calcular que era diferente, tá? A forma de entregar o dado para o pessoal da CESUC era diferente. O próximo slide. Olha como é fácil calcular aluno equivalente curso novo. Você pega, por exemplo, o nosso curso de odontologia em Nova Friburgo. Ele estava com 493,5 alunos matriculados. Por que 0,5? Porque é média semestral. Você pega o primeiro semestre, soma com o segundo, divide por 2, a média, esse vai usar na forma. Multiplica pelo bônus por turno. Esse curso, ele é integral, então não tem bônus. Logo, você multiplica por 1. Se ele fosse noturno, multiplicaria por 1,15, ganharia 15% de bônus. Como ele é no interior, você ganha 10% de bônus, então multiplica por 1,1. O peso dele é 4,5. Multiplica tudo, tem a quantidade de alunos equivalentes ali. Nesse ano, de acordo com o Forplat, o aluno equivalente, cada aluno equivalente vale mais ou menos R$2.000. Então, para saber quantos alunos equivalentes esse curso gera no orçamento, você vai multiplicar 2.442 por 2.000, porque dá muito dinheiro. Vamos para o próximo. Agora piorou. Agora são os cursos antigos, com mais de 10 anos. É uma fórmula complicada, que tem ainda um detalhe na fórmula. Tem um fator ali, número de ingressantes menos número de concluintes, sobre 4. Se o número de concluintes ultrapassar o número de ingressantes, daria negativo. Ia tirar aluno equivalente da instituição. Para evitar isso, tem aquela última opção lá embaixo. Mas eu vou procurar explicar isso de uma forma mais simples. Vamos para o próximo slide. Aqui está um exemplo do cálculo do aluno equivalente do curso de medicina. É só substituir os dados, tá? Você substitui o fator de retenção. O que é fator de retenção? O fator de retenção da matemática foi arbitrado pelo pessoal, obviamente, do exterior, que é 13%. Significa, de cada 100 alunos, 13 levam mais tempo do que o esperado. Porque é um absurdo. Quem é da matemática sabe que está muito errado. É muito pouco. A gente está tentando mudar esse fator de retenção já há alguns anos sem sucesso. Mas a gente tem que aplicar o que mandam a gente fazer.
No caso da medicina, é um dos menores fatores de retenção, 6,5%. Então, coloca na fórmula, a duração coloca na fórmula, o bônus por turno coloca na fórmula, no caso medicina, em qualquer lugar do mundo é integral. Tem universidades federais até que fazem muito bem, e só tem um único curso integral, que é o caso da UFMG, só medicina integral. Que os outros dá para fazer em um turno. Com isso, você ganha eficiência na matriz. E o peso do grupo 4,5. Substituindo tudo, tem aquele valor lá. Essa apresentação vai estar à disposição de vocês. Quem quiser ver os detalhes, é só acompanhar a fórmula e ver como foi feito. Vamos para o próximo. Bom, eu tinha uma funcionária trabalhando comigo de estatística, que ela teve a paciência de me ajudar e fazer a subscrição em cada um daqueles itens. Com isso, vou facilitar a vida de quem quiser. Tem o grupo, se é curso novo e se é curso consolidado. Observe que quando o curso é novo, basta pegar número de matriculados, multiplicar por 4,5. Aí você tem o orçamento. Então, por exemplo, um curso de medicina que tenha novo, menos de 10 anos, com 100 alunos matriculados, você vai pegar 100 e multiplicar por 4,5. Isso vai dar 450. Vai multiplicar por 2.000. Aí você vai ter o orçamento gerado para aquele curso. E assim por vários. Você pega um curso de psicologia, número de alunos equivalentes, igual ao número de alunos matriculados. Então, é facílimo. Multiplica por 2.000, você sabe qual vai ser o orçamento anual. Próximo, então. Bom, sendo mais prático que isso, impossível. Essa tabela diz quanto as universidades federais recebem, por exemplo, se o curso for um curso novo. Quanto vale cada matrícula no curso de medicina? Calculando com o valor atual do aluno equivalente, R$ 8.956,75. E há universidades que não gostam de fazer concurso para transferência. A gente está renunciando. Se forem 10 vagas de transferência em medicina, você está renunciando a R$ 89.000 no orçamento anual. É dinheiro. E por aí vai. Então, para cada curso, você pode calcular aproximadamente qual é o retorno que a universidade vai ter se oferecer vagas, tanto no processo seletivo principal, no caso do SISU, quanto no processo seletivo alternativo. A decisão, evidentemente, é de cada instituição. Se você toma as suas decisões baseado exclusivamente na matriz orçamentária, está errado. Não deve agir assim. Mas se você toma decisões que não considerem a matriz orçamentária, você estará dando um tiro no pé. Infelizmente, a gente vê isso sempre. Aqui na UF, durante anos, a gente vê coisas que não estão de acordo com a matriz. Por exemplo, tivemos uma greve no segundo semestre de 2012. O Conselho decidiu que os alunos podiam trancar à vontade, sem condições. Quer fazer bondade? Podemos e devemos fazer coisas boas para os nossos alunos. Mas não deixa trancar todas as disciplinas. Diz assim, você está cursando 6, pode trancar 5. Qual é a diferença? O aluno é considerado matriculado para efeitos de censo se estiver cursando uma disciplina. Você não prejudica a universidade e você provoca benefício, se é essa a intenção para o aluno. Mas você tem que saber as regras do jogo. As pessoas que desconhecem esses fatos estão condenadas a fazer bobagem. E a bobagem é dolorosa. Porque na época das vacas gordas, é fácil você conseguir orçamento. Agora, quando está todo mundo em dificuldade, a gente tem que cuidar e muito da matriz orçamentária. Próximo. Agora, a mesma ideia para os cursos consolidados.
cada aluno, cada vaga que você preenche num curso consolidado, aluno novo, ingressante, R$13 mil, no caso da medicina. E cada diploma de medicina, R$57 mil. É dinheiro, né? Você deixar de informar algum aluno, principalmente de medicina, é um grande prejuízo para a instituição. Por isso, o que é o ideal, que eu sempre tenho dito para o pessoal que trabalha com diploma, e acho que a gente está tendo sucesso. Esse ano, nós estamos comemorando, aqui na UF, aumentarmos a diplomação em quase 20%. Não é trivial isso, mas vocês têm que considerar que a nossa taxa de sucesso estava muito baixa. Por isso é que nós conseguimos. Se tivesse altíssima, por exemplo, aumentar a taxa de sucesso em medicina é impossível praticamente. É um curso que está quase 100%. Mas tem curso que a gente consegue aumentar e bem. Então, esses valores estão disponíveis na apresentação. Você pode analisar com cuidado. Não tem muito sentido ficar comentando um a um. Um próximo. Esse aí é como o procurador institucional vê ter entrada no censo. Eu queria dizer para vocês que o censo tem relatórios muito bons para você poder gerar uma série de estatísticas. Basta que a pessoa domine o Excel. Você pega, por exemplo, se eu quero o nome de todos os meus alunos que eu registrei no censo, está lá. Quero todos os professores, quero saber quem são doutores, mestres, etc. Você baixa o relatório dos docentes. Quero saber quantas vagas nós registramos por curso. Está lá. E você pode fazer cruzamentos com esses dados. Vamos pegar um próximo. Eu fiz apenas 2 simulações. Não vou apresentar a planilha, menos que alguém queira ver, tá? A planilha vai estar à disposição de vocês, tá? Esses dados que nós trabalhamos agora, com a questão da transparência, eles são públicos. Isso fica tudo nos microdados do INEP. Eu me baseei em 3 relatórios apenas. O relatório aluno equivalente, que é fundamental para as universidades federais. Eu acho que todo o PI tem que conferir se os alunos equivalentes que o INEP calculou estão corretos. Geralmente estão, tá? Não tem sentido, mas algum curso pode ter sido classificado errado. Ano passado, há 3 anos atrás, eu tirei a sorte grande. Fui auditar a UNILA. E a UNILA tinha classificado 2 cursos errados e prejudicando a instituição. Você fazendo a conferência, você pega isso fácil. Esse ano não me dei muito bem, caí na UFRJ. Dá um trabalho, porque lá eles têm muito mais cursos, por exemplo, que a UF. Eles têm, a parte de música deles é uma loucura. Você pega lá, música, harpa. Meia dúzia de alunos, é normal que seja assim. Então dá muito mais trabalho para as pessoas, né? O curso detalhado, você pode examinar vagas e aquilo que eles chamam de inscritos, que para a gente geralmente é a palavra candidato. E o aluno detalhado, você pega tudo. Por exemplo, você quer saber quantos alunos com necessidades especiais e qual é informado. Você pega esse relatório lá do censo. Então ajuda muito. Na realidade, o PI ele pode dar visão pública para quem quiser ver os dados da instituição. Geralmente eu nem forneço isso porque ninguém me pede. Eu acho que eu considero esse negócio muito trabalhoso e o pessoal já gosta de ver o resultado final. Mas o censo permite, os relatórios do censo atualmente estão primorosos, vale a pena. No início serão horríveis, tá? Mas agora estão muito bons. Próximo. Bom, isso aí, nós temos, nessa parte mais escura, a quantidade de vagas que nós conseguimos preencher no censo 2016. Nós conseguimos preencher 8.850 vagas, o que representa 93% da oferta. Em termos de orçamento, nós, por não termos conseguido preencher essas 630 vagas, perdemos R$ 2.000
154.825, o que representa 2% do orçamento. Aí vocês podem dizer assim, mas como que 6%, 7% do total de alunos se transforma em apenas 2%? Bom, numa ocasião, o reitor à época me fez a seguinte pergunta. Disse assim, eu não estou entendendo. A UFMG está com menos matriculados que a gente. Diploma menos. Ofereceu menos vagas. Como é que tem mais aluno equivalente? Orçamento, né? Aí, como ele era da medicina, dizia uma questão de DNA. A UFMG oferece o dobro de vagas em medicina que a gente. É uma das respostas que você pode dar a esse tipo de pergunta. As vagas que nós deixamos de preencher, ainda bem, eram de cursos pouco aquinhoados em termos de orçamento. Foi por isso que o impacto foi menor. E aonde nós perdemos essas vagas? O vermelho, o mais escuro, é a vaga preenchida. Mais claro, a vaga não preenchida. Lá em cima eu tenho Volta Redonda. Você vê que não dá 10%. Segunda cidade, Santo Antônio de Pádua. Mais de 50% das vagas não foram preenchidas. Vamos ver Niterói. Niterói, nós oferecemos um total anual de 5.816 vagas. Não preenchemos 87. Ou seja, o SISU para Niterói, em termos de preenchimento de vagas, não é um desastre. A Suzete é que pode responder em termos de trabalho, em número de reclassificações, porque eu estou vendo o resultado final, para mim é fácil. Agora, quem pega no pesado é aqui, que pode dar opinião. Olhando assim de lado, o que eu posso dizer é o seguinte, de repente vale a pena sair do SISU no interior. Porque no interior nós estamos com muita dificuldade de preencher. Fazendo N mais K-Pi, reclassificações, né? Teve a medicina, naquele ano, foram feitas 9, foi a informação que me deram à época. Olha, esse cálculo que eu fiz, eu empreguei apenas os relatórios do INEP. Apenas baixando a planilha e fazendo os cálculos. Próximo. Bom, aqui ficou muito pequeno. É porque o nosso pró-reitor disse que viria aqui assistir. Lamentavelmente ele não veio. Eu preparei um desafio para ele, tá? Isso aí é uma planilha do Forplat. Não sei se todos tiveram acesso. Está na página da UF. Aliás, eu estou com mania de dizer que essa página de dados que a gente está fazendo é o posto Ipiranga. Porque toda hora que um professor vem, eu quero saber quanto tem. Vai lá no posto Ipiranga. Ou seja, tem muita informação ali que as pessoas às vezes não aproveitam. Esse estudo foi feito por Forplat, que é o estudo do índice de evasão de todas as instituições federais. No caso, a gente teve pernas apenas para fazer das universidades. Tá? Então, se é uma universidade federal, a gente tem evasão. E temos também um estudo daquilo que a gente chama de índice de conclusão do curso, que é bem diferente da taxa de sucesso. Aquela taxa de sucesso do Tribunal de Contas dá um trabalho horroroso. Você chega no curso de medicina, você tem que voltar 6 anos. Chega no curso de 5 anos de duração, no caso de direito, por exemplo, volta 5 anos no passado. Tem curso que você volta 4 anos. E nós temos um curso de tecnólogo que você volta 3 anos. Então, é uma mão de obra infernal. Essa fórmula que foi feita pelo Forplat, para todos os cursos você vê quem ingressou há 5 anos atrás. Por exemplo, curso de matemática. Ingressaram 100 alunos há 5 anos atrás. Quantos formaram 5 anos depois? E você tem um indicador. O indicador da UF, nesse quesito, está na ordem de 60%. Ou seja, de cada 6 alunos, de cada 10 alunos, 6 concluíram 5 anos depois. Bom, vamos para o próximo então. A letra está muito pequena, nem vou falar, mas essa segunda planilha seria esse indicador de sucesso, tá?
a relação concluinte diplomado 5 anos atrás. As fórmulas estão nos dois próximos, também deve estar pequeno. Com as fórmulas aí, conforme feito no Forplat, né? Tanto da evasão, o próximo seria, então, não dá para ler, porque a letra está muito pequena, o índice de conclusão dos cursos de graduação. Vamos agora para o próximo, que é uma meta. Dizem que a gente não deve estabelecer metas, porque se a gente não estabelece meta, de repente a gente consegue dobrá-la a qualquer momento. Mas essa meta que eu vou propor para o nosso pró-reitor é o seguinte: de todos os cursos consolidados da UF, a gente gostaria de que cada 2 vagas no SISU a gente tivesse uma conclusão. Não é uma meta difícil. A grande parte dos cursos a gente passa isso. Então, a gente ofereceu 2 vagas do SISU de um curso consolidado. Não vale curso novo. Curso novo ainda não há obrigação de diplomar. A gente está querendo, de cada 2, a gente consiga formar um. A pergunta é: quantos diplomas a mais a gente precisa? E segundo, qual o impacto dessa meta no nosso orçamento? Cada universidade pode fazer essas contas, porque tem os insumos no próprio censo. Então, o próximo slide. Para atingir essa meta, em Volta Redonda, a gente precisa de 2 diplomas a mais. Só. Volta Redonda, a gente só está precisando de 2 diplomas a mais para que todos os cursos tenham esse índice. Em campus, não precisamos de nenhum. Todos os cursos de campus já estão diplomando mais que isso. Em Macaé, precisamos de 54 diplomas a mais. Isso é um sintoma que está faltando alguma coisa lá em Macaé. Em Niterói, onde está a maioria dos nossos cursos consolidados, a gente precisa de 586 diplomas. É bastante coisa, né? Nova Friburgo, não precisamos de nada. Por que isso? Nova Friburgo começou em 2007. Todos os cursos, esse vai ser o último ano que os cursos são protegidos. São financiados pela quantidade de matriculados. Logo não adianta diplomar mais. Quer dizer, até adianta. A diplomação é bom, mas para efeitos de matriz, não adianta. Petrópolis, por exemplo, só tem um curso de engenharia de produção, é novo, 0. E por aí vai. A gente, no censo 2016, como eu disse, tivemos o nosso melhor resultado com 4.546 alunos concluintes. Agora vamos ver qual é o impacto disso no orçamento. Olha só, esses 732 diplomas representam um aumento de 14% na nossa diplomação. Observe que esse ano a gente aumentou quase 20%, não deve ser muito difícil. E o impacto no orçamento seria de 7%. Então, comparando, aquelas 630 vagas que a gente não preencheu, ela gera 2.154.825. E os 732 diplomas iam gerar 8 milhões. Um aumento da diplomação é muito mais importante do que oferecer uma vaga. Porque, na realidade, o objetivo da universidade, o nosso objetivo maior é que o aluno conclua. Por isso que a matriz orçamentária tem esse viés. Infelizmente, nem todo mundo gosta de conhecer a realidade da matriz, tá? Mas nós precisamos disso até para tomar boas decisões. Gente, eu procurei não cansar vocês. Eu estou dentro do tempo, né? E se alguém tiver alguma pergunta, eu acho melhor responder assim. Eu tenho uma planilha, se alguém quiser ver planilhas, tá? Mas eu acredito que vai cansar. Essa planilha está à disposição de vocês. E não sei se alguém tem dúvida, se quer alguma coisa adicional.
Meu nome é Adilson, já me apresentei no momento, eu sou lá da Universidade Federal de Rio Preto e, por coincidência, também assumi a tarefa de procurador institucional há 2 semanas. O Daniel saiu? Saiu. Estou substituindo o Daniel. Eu assumi isso agora com o ENAD, com todas aquelas circunstâncias que eu estou acompanhando, nem consegui enquadrar os cursos ainda. Mas vou precisar de ajuda. Mas eu queria fazer uma pergunta pontual, bem pontual, quando você faz essa discussão toda, por exemplo, essa questão das metas da matriz orçamentária, se aqui na UF a matriz, que relação ela estabelece com os cursos, propriamente dito? O financiamento para os cursos tem alguma ligação com a matriz? Há a reprodução dessa lógica para dentro da própria instituição? Tem, mas ainda eu acho que podemos melhorar muito. Nós temos um recurso chamado recurso de livre ordenação, que é distribuído para as unidades. Os cursos são vinculados a unidades. E existe um complicador que a gente tem que considerar. Tá? Por exemplo, eu sou professor daqui do Instituto de Matemática e o nosso maior cliente são os cursos de engenharia. Seria uma injustiça para a matemática se os recursos que são gerados pelos alunos de engenharia fossem só para a escola de engenharia. Então, nós fazemos algumas contas aqui internas para contemplar o esforço de cada unidade de ensino na nossa matriz de distribuição interna. O problema que nós padecemos, que pode ser um problema, pode ser uma grande qualidade, que nós temos excesso de democracia. Tá? Na hora de distribuir o recurso, tem sempre aquela regra que diz: nenhuma unidade pode diminuir o seu percentual em relação ao ano anterior. Bom, do ponto de vista matemático, isso é um grande desafio, só se a gente aprendesse a ser mal para ano. Não tem como você tomar essas decisões, né? Nós temos unidades muito pequenas. Nós temos, por exemplo, uma educação física, que tem um curso pequeno. Antigamente, a educação física era obrigatória na universidade. Então, o departamento, a unidade, tinha muita expressão. Hoje em dia, nem tanto. E, evidentemente, tem suas necessidades, que é recurso na matriz. Fora que tem aquela briga eterna do pessoal da área de saúde, que tem um peso bom, com o pessoal de humanos. Mas isso tudo entra na nossa LO, livre ordenação. Só mais uma questão que eu ia barrar com essa discussão. A meta seria, então, melhorar os seus índices para ter uma maior participação na matriz. A pergunta é a seguinte: se todas as universidades melhorarem, a matriz, o tipo de reforçamento melhora? Olha, ou se eu melhorar o meu, significa tirar da UFMG? Exatamente. Olha, o modelo não deveria, né? O modelo não deveria ser um modelo de partição, ou seja, uma torta, né? Se um melhora, tira do outro. Não deveria ser assim. Mas aí a questão deixa de ser uma questão técnica, passa a ser uma questão política. Quem é que tem que brigar para conseguir mais? Não somos os procuradores institucionais. Aí, no caso, é o reitor que tem que brigar, tá? Aliás, eu já tive a oportunidade de participar de uma reunião da Andifes, onde estavam discutindo orçamento e o negócio parece até o Congresso. O pessoal briga mesmo. Porque toda universidade, na realidade, está defendendo a sua praia, né? É normal isso. Por que você não consegue mexer nos 4,5 da medicina? É tão difícil. Quem vai mexer em muitos interesses, né? Boa tarde, professor. Nós fazemos esses cálculos lá, né, também para tanto calcular o aluno equivalente quanto o professor equivalente. E com relação aos trancados, os trancamentos, né, que você falou aí que ele não entra no cálculo. Porém, esse aluno não teria esse vínculo com a instituição também? Olha, antigamente no censo existia o conceito de matrícula institucional. Era igual clube, né? No clube, o que acontece? Você quer parar um tempo, você chega lá, cancela e você continua vinculado. O aluno trancado é vinculado à instituição. Mas só que o aluno trancado, ele não gasta papel, não faz prova, ele não provoca nenhuma despesa na instituição. A matriz de OCC é uma matriz para financiar o nosso dia a dia. O aluno trancado está fora desse financiamento. E no caso da mobilidade estudantil, por exemplo, ele gera porque... Se o aluno em mobilidade, geralmente o aluno em mobilidade ele está em outra instituição, não é isso?
ele momentaneamente não está gerando despesas na instituição de origem dele. Tá? Então, também não conta na matriz. Então, nós estávamos fazendo errado, porque a gente estava considerando e isso estava sendo aceito. Nós considerávamos os trancados, inclusive, informado. Fica difícil a gente errar, porque a definição de aluno matriculado, que é o aluno que conta na matriz, ele tem que estar matriculado em disciplinas nossas. Então, um aluno nosso, que vai para uma FRJ por 6 meses, ele momentaneamente não está na nossa instituição. A gente não pode contar. Então, com relação à retenção e vagas ociosas, eu acho que o maior problema está aí com relação aos diplomados, né? Porque geralmente você não consegue ter esse maior número porque o aluno está retido, né? Ou então realmente esse aluno entrou e desistiu de alguma forma. Então, eu acho que para a gente tentar melhorar esse fator, esse fato aí, né, de diplomados, trabalhar realmente em cima disso, dessa retenção, né, um trabalho maior na instituição e das vagas também ociosas. Nós temos que considerar que retenção em alguns cursos é característica do curso. Por exemplo, física. Física é um curso que o aluno ou é brilhante, o aluno bom de física, ele tira notas de cálculo até maiores do que o pessoal de engenharia, mas a média é muito baixa. E eles acabam ou retidos ou abandonam. O que a gente não pode fazer é não aproveitar a transferência, reingresso e mudança de curso. O maior problema que nós temos é que os professores gostam de errar a mão nesses concursos. Não passa ninguém. Você oferece a vaga, tem um grupo que faz prova que nem ele passaria. Aí é difícil. A procura também é pequena. A divulgação também não é das melhores, porque o candidato, quando vê assim 3, 4 vagas, ele na cabeça dele diz assim, essa carta marcada, e não é. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Alessandra, da UFPJ. A forma de ingresso, ela ajuda ou não na matriz orçamentária? É vaga pelo SISU ou por um processo seletivo próprio? Qualquer processo seletivo que tenha edital tem que ser considerado. A exceção é ex officio. Ex officio não depende de você. E tem também as decisões judiciais, que também não depende de você. Por exemplo, a universidade errou, tinha 100 vagas, apareceram 3 a mais. O juiz vai mandar matricular. Tem que entrar na matriz. Agora, você só vai ter dificuldade com a auditoria, vai ter que dar um trabalhinho a mais. O peso é o mesmo. O peso é o mesmo. O que vai variar se o curso é novo ou se é consolidado. Quantos trabalham com isso há mais de 4 anos? Só você? A pergunta foi, quantos trabalham com esse tipo de assunto, tá, há mais de 4 anos? Poucos, né, gente? Por que essa pergunta? Porque, infelizmente, o que eu vejo nas universidades federais é que o meu cargo, por exemplo, tem uma vida útil muito pequena. Então, quando a pessoa está aprendendo a trabalhar com a matriz orçamentária, muda. São poucas instituições que o pesquisador, procurador institucional tem, assim, uma vida maior. A Universidade Federal que tem o PI mais antigo é a Federal da Bahia. A Joana entrou antes de mim. O restante é difícil. Como os pesos? O Luiz está me perguntando como os pesos do grupo foram definidos. Tudo começou com o modelo holandês. Isso há muitos e muitos anos atrás. Depois eles fizeram uma adaptação e usou um modelo inglês. E, lamentavelmente, aqui no Brasil a gente não consegue mudar as coisas. Se alguém já ouviu falar nos indicadores do Tribunal de Contas da União, esses indicadores não indicam absolutamente nada. Tá? Por quê? Tem um indicador que diz assim, custo corrente, aluno equivalente. Pega-se tudo que a universidade recebeu e divide-se pela quantidade de aluno equivalente e tem o custo corrente de aluno equivalente da instituição. Só que tem muitas variáveis que entram naquilo. Há 3 anos atrás, a UFRJ deu um salto no orçamento que eu pensei, se fizeram alguma mágica. Não, é que colocaram os recursos da Olimpíada
que eles fizeram um laboratório, dentro da matriz do ACC. Aí dá uma distorção terrível. E fora que é difícil você comparar instituições. Nós temos instituições como aquela lá de Porto Alegre, Universidade de Ciências da Saúde de Porto Alegre, que quase tudo tem peso 4,5, que é forte nessa área. A maior universidade federal do país atualmente em engenharia é a Universidade Federal Tecnológica do Paraná, que tem um desempenho fantástico na área de engenharia. Estão de ano para ano melhorando. Então, você comparar instituições tão diferentes é extremamente complicado. Agora, tem uma coisa que todo mundo tem que estar ciente. Toda vez que uma universidade federal apanha em alguma coisa, tem uma notícia ruim, isso respinga em todas as outras. Se existe uma coisa que nós temos que ser parceiro mesmo, é entre as instituições federais. Porque nós estamos no mesmo barco, nós temos o mesmo problema. Eu não sei se vocês sabem, mas esse colégio de procuradores institucionais das IFES foi fundado num Forplad aqui de Niterói, em 2009. Porque a gente não se reunia, a gente não se falava. E olha que nós temos problemas em comum. Tá? Essas dificuldades, por exemplo, que a gente está vivendo agora com o ENAD, dificuldade de todo mundo, aliás, nem só não apenas das instituições federais, todas as instituições. Atualmente o MEC está mudando muita coisa simultaneamente e, pelo visto, não tem pernas para fazer tudo ao mesmo tempo. Só complementando a pergunta da Alessandra, eu sou Wagner da Federal de São Carlos. Em relação ao tipo de ingresso, como pesquisador institucional, o professor percebe alguma relação na questão do SISU, por exemplo? Aí o professor tocou um pouco do PNAES. Não, isso não está vinculado a esses cálculos que o professor apresenta aqui. Bom, a participação ou não no SISU em algum impacto nisso orçamentário, que não seja no cálculo do aluno equivalente, que seja para o PNAES, por exemplo? Deixa eu só explicar uma coisa. Eu sou da Proplan, mas eu não entendo nada dessa parte de recursos, tá? Eu pego informações com outros setores. Eu posso dizer aquilo que eu ouvi falar. Aluno equivalente eu respondo. Agora, quando é essa parte, o que eu ouvi dizer é que se a instituição ela se filia ao SISU, ela recebe recurso do PNAES. Caso contrário, não. Em que proporção eu não saberia dizer. Tá? Qual o impacto eu não saberia dizer. Sei apenas aquilo que todo mundo acaba sabendo. Todas as universidades federais acabaram entrando no SISU e tem que ter alguma razão lógica, porque as pessoas não vão dar o tiro no pé. É a mesma coisa que a tal de web serve, que eu também não domino, ouço falar que todo mundo entra, porque se não entrar o hospital acaba. Mas falta a parte científica de poder dizer com decisão o que ocorre. Se o aluno de fora estiver matriculado oficialmente num curso nosso, vai contar. Agora, eu diria apenas que algumas coisas são residuais, tá? É evidente que às vezes a gente quer tratar dos recursos que a nossa instituição recebe como se fosse nosso, é até normal, tá? Ninguém gosta de ver a gente perder um diploma por atraso ou uma vaga que a gente não informou direito. Mas, dentro do universo desses números que vocês veem aí, é quase que residual. Então, tem determinadas coisas que talvez a gente não tenha pernas para se preocupar tanto. A gente tem que cuidar. Por exemplo, às vezes a gente é obrigado a priorizar, né? Na instituição de vocês, eu não sei como a coisa funciona. Na UF a gente tem um setor que vai registrando diplomas e o volume de trabalho, ele se concentra muito numa certa época do ano. E você tem que estabelecer prioridades. Entre, por exemplo, você registrar o diploma de um curso consolidado na frente, que pesa na matriz, e um curso novo, a sugestão é deixar o curso novo para depois. Não é que não seja importante registrar todos, mas a gente tem que ter uma estratégia, a gente tem que ter prioridades, porque a gente tem que ter um objetivo, uma visão do conjunto. Gostaria de agradecer, então, a presença do professor Zé Márcio. E antes de liberá-los, né, para o nosso pequeno lanchinho ali, que eu sei que vocês estão assim, querendo, acho que vocês vieram para Niterói, vocês têm que comer, né, gente? Comer bem, né? Não é só o pessoal de Minas nem do Sul, não, né? Niterói também gosta de comer bastante.
Olha só, eu vou dar alguns avisos aqui, apesar de vocês já saberem, mas amanhã a gente vai ter o nosso passeio lá no Forte Rio Branco. E quem não colocou o nomezinho ali, por favor, coloquem, e também a confirmação do nosso almoço, que é gratuito o nosso almoço, gente, no sábado, para os inscritos, lá no MAC. E para quem não sabe, o MAC virou até um cartão postal, né, da nossa cidade. Então é um museu muito bonito, arquitetura, né, totalmente de Oscar Niemeyer, e eu acho que vale muito a pena todos conhecerem. E a gente vai ter o prazer de almoçar no bistrô do MAC, mas isso é só no sábado. Amanhã a gente também vai ter o nosso evento normal de manhã, mas a gente depois à tarde vai fazer um passeiozinho bem interessante no Forte Rio Branco. E aí eu queria que vocês vissem um pouquinho do nosso roteiro aqui, do Forte.